Fala aí, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está vendo mais um Leituras do Solari e hoje a gente fala sobre o Exhalation, do Ted Chiang, sem edição aqui no Brasil, infelizmente. Buenas, Ted Chiang é um dos meus autores favoritos de ficção científica. Ele escreveu o conto que baseou o roteiro depois do filme A Chegada, que eu recomendo muito. Tanto o filme já mostra um tema recorrente aí que você encontra no Ted Chiang, tanto no Exhalation quanto na biografia dele em geral, até onde eu li, né? Que é sempre assim, né? Eu vou fazer uma resenha de um livro de contos, eu fico meio perdido em como abordar, né? Se você fala de cada história e tal. Mas uma coisa que eu sempre tento fazer no começo é buscar o que aquilo tudo tem em comum, né? E o que eu diria que tem em comum, tanto na Chegada quanto em muitos contos do Exhalation, entre outros temas, é a pré-cognição como causa de uma profecia, né? Ou seja, justamente da pessoa saber de algo vai acontecer é o que causa aquilo acontecer. E o Ted Chiang acaba lidando muito também com a aceitação dessa inevitabilidade, né? Geralmente de uma forma muito bonita. Mas vamos falar sobre cada um dos contos aí, né? O primeiro, são 9 no total no Exhalation, é The Merchant and the Alchemist's Gate. É que talvez seja o meu conto favorito aí de tudo, né? Eu já tinha ouvido ele em um podcast muitos anos atrás. É uma ficção científica no estilo Mil e Uma Noites, assim, né? De Maravilhas das Arábias e tal. Lidando com viagem no tempo, né? De um mercador que encontra um vendedor que tem um portal para 20 anos no futuro, 20 anos no passado. Então isso abre, assim, a desculpa pro Ted Chiang criar um monte de coisa para você ruminar na cabeça, né? Tem uns causos curiosos, assim, bem nessa tradição das Mil e Uma Noites, né? Que são contados ali, de um homem que vai pro futuro e rouba ele velho, perde tudo e daí passa a vida inteira tentando repagar ele mesmo. Além de alguns paradoxos temporais que lembram o Édipo Rei, que é essa coisa de justamente você saber a profecia e tentar evitar ela, é o que vai causar ela em primeiro lugar, né? Se você não tivesse feito nada, a profecia nunca ia ter... Se não tivesse tentado impedir, nada daquilo ia ter acontecido. O segundo é o Exhalation, é um sci-fi muito interessante, meio steampunk aí, de um robô tentando entender o funcionamento do próprio cérebro dele, que funciona a partir de válvulas de ar ali, pressão. Tem depois o What's Expected of Us, que é um conto aparentemente simples, bem curtinho na verdade, sobre um pessoal que... uma tecnologia que é um aparelho, tipo um abridor de garagem, assim, um controle, né? Só que ele sempre pisca um segundo antes de você apertar o botão. Ou seja, ele sabe quando você vai piscar, né? E quando você vai apertar. E isso causa implicações aí para o livre-arbítrio, né? Porque assim, a luz pisca sempre um segundo antes de você apertar, necessariamente. Então se você ficar sem apertar, nunca vai acender. Mas se você vê acendendo, de alguma forma o botão vai ser apertado, né? E o negócio acaba se tornando, eu acho muito interessante isso, uma espécie de praga cognitiva. É tipo uma ideia que quando você tem na sua cabeça, que você não tem livre-arbítrio por causa disso, o pensamento que mata o pensador, né? Lembrou assim os horrores do Lovecraft, de algo que você vê e te deixa louco. Nesse caso é uma ideia, que se você pensa aquilo te deixa maluco. Depois tem o conto mais longo, que é o The Life Cycle of Software Objects, que na verdade eu já li em formato de livro aqui. É um conto muito interessante sobre Digians, são inteligências artificiais ali, que são cuidadas como uma espécie de pets, né? Mas elas se desenvolvem ao longo de décadas ali com os donos delas, e muda a plataforma, e como você vai importar aqueles pets que viraram... É uma inteligência artificial, mas emula tão bem a humana que acabam virando crianças mesmo, e filhos para as pessoas, enfim. E tem uma ideia central aí que o Ted Chiang fala também, que é da inteligência artificial como algo que tem que ser ensinado. Você não precisa de um programador, você precisa de um professor, né? Alguém que mostre como fazer as coisas. Depois tem o Daisy's Patent Automatic Nanny, que é um conto de tom positivista aí, que de um cientista obcecado em criar uma babá automática ali para criar do filho dele, que acaba dando mais trabalho criar essa babá automática do que se ele tivesse cuidado do filho dele em primeiro lugar. Mas o cara é tão positivista e homem não cuida de criança, que isso nem passa pela cabeça dele, né? Então é interessante ter uma inversão da ideia anterior, né? No Life Cycle of Software Objects, são pessoas ensinando, treinando uma inteligência artificial. Aqui é o contrário, né? É uma máquina ensinando uma criança humana. Depois tem The Truth of Fact e The Truth of Feeling.
É um conto bem interessante sobre fala sobre como a tecnologia influencia a nossa forma de pensar, né? Fala primeiro de life logs, que é tipo uma gravação da sua vida inteira, que você pode, tipo, você tem automaticamente, você pode lembrar e chega aquele momento da sua vida, como se fosse um Google da sua vida inteira, de tudo que você quer procurar assim, quantas vezes eu falei Ted Chiang? Tem ali registrado, você pode voltar, reviver ali perfeitamente, ver o que você viu, etc. Mas é interessante que dessas ideias assim avançadas, ele também pula para uma história de um missionário na África, ensinando uma tribo a ler, né? E fala também como a própria leitura muda a nossa forma de pensar, né? Através de um garoto lá que aprende a ler, é o único que sabe ler da tribo, e como a forma dele de pensar muda nisso, né? Então é interessante, porque a gente pensa no ciborgue como alguém que tem uma máquina grudado nele, mas e a gente não pensa muito na leitura, na escrita, né? Ou linguagem como uma tecnologia, mas é exatamente isso. Então, a partir do momento que a gente começa a escrever, que a gente começa a falar, a gente já é um ciborgue de certa forma, já tem uma tecnologia. Muito interessante essa ideia do Ted Chiang. Depois tem o The Great Silence, que é um conto simples sobre o paradoxo de Fermi, né? Que é aquela ideia de se a vida tem tanta chance de ser abundante no universo, por que a gente não encontrou civilizações alienígenas a rodo aí na galáxia? Mas eu confesso que foi um conto que eu não entendi muito bem, envolve papagaios conscientes, talvez, enfim, esse eu fiquei meio confuso. Depois temos o penúltimo, o Onfalos, que é um conto interessante se tivesse uma confirmação científica do criacionismo, né, de que o mundo realmente só tem 10 mil anos, e daí tem múmias de homens primordiais sem umbigo, porque eles foram criados direto por Deus, né? Tem também uma ideia bem interessante de que se Deus criou o mundo, ele pode ter criado criaturas com a memória de um passado que não existiu, né? Tipo, não começou do nada, né? Você, a partir do momento da criação, você já tem a memória e você nem sabe que você acabou de ser criado, né? E o último é o Anxiety is the Dizziness of Freedom, que é outra história sobre um aparelho maluco ali, né? Que na verdade ele cria ele cria dois universos paralelos quando você aperta um botão, mudando só uma molécula em um. Mas pela teoria do caos, que a teoria do caos diz que uma mínima mudança em um ambiente completo pode criar resultados completamente diferentes. A frase que muito se usa é o bater de uma borboleta, da asa da borboleta na China acaba mudando o clima de Nova York, né? O cachorro tá chorando aqui querendo atenção, então deixa eu acabar esse vídeo logo. Mas enfim, isso acaba criando a possibilidade de você conversar consigo mesmo. Então assim, é um aparelho que ele separa, cria dois universos e você ainda tem contato com você mesmo. Inicialmente você é idêntico, mas pela teoria do caos isso aí vai mudando. Então você pode ver depois de alguns anos, quem sabe você está muito mais feliz do que você estava. Você casou com uma pessoa que não fazia ideia. Enfim, eu achei bem interessante. Parece um tarô de ficção científica de você pensar a sua vida aí, né? Então é isso, gente. Falamos hoje sobre o Exhalation, do Ted Chiang. É um livro que eu recomendo muito, um autor que eu recomendo muito. Se você for comprar o livro e quiser ajudar o canal, tem o link da Amazon aqui embaixo. Comprando vem uma ajuda para manter o canal firme e forte funcionando. Você pode também deixar seu comentário aí, falar o que você acha do vídeo. Se você já leu Ted Chiang ou Exhalation, por favor, me conte também. Eu sou o Solari, vou ficando por aqui. Aquele abraço aí para vocês.